Meus queridos, que alegria nós estarmos aqui reunidos, como sempre digo, mais uma vez, para sermos expostos à palavra do Senhor. E hoje nós nos debruçaremos sobre uma das parábolas muito importantes das Escrituras, a parábola dos trabalhadores na vinha, que está lá em Mateus, capítulo 20, nos primeiros versos do capítulo 20 do Evangelho segundo São Mateus. E essa parábola, meus amados irmãos, ela nos convida a uma mudança muito importante de mentalidade, uma mudança de como nós encaramos a vida. Ela é quase que como um soco em nosso estômago, pois ela nos confronta com uma pergunta que, se nós analisarmos bem, pode transformar a maneira como passamos o nosso tempo aqui na terra. Será que nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, meus queridos, como se Deus agisse pelos princípios do mundo e não pelos princípios do reino? Será que nós vivemos a nossa vida aqui com Deus esperando que Ele haja de acordo com os princípios do mundo e não de acordo com os princípios do reino? É isso que essa parábola traz. Ela nos impõe e nos mostra qual é a lógica do reino. Que a lógica do reino é a lógica por meio da qual Deus opera. E se essa é a lógica do reino, é essa lógica que devemos buscar, para que operemos também pela lógica que é dada por Deus. Isso, claro, se nós quisermos viver genuinamente uma vida sobrenatural aqui na terra. Mateus, ele traz aqui uns ensinamentos sobre as recompensas. E o que Jesus nos ensina aqui nas Escrituras, eu usarei a versão NVI, a antiga aí. O que Jesus nos ensina aqui é que a grandeza e a ordem das recompensas, quando elas são do reino, quando são recompensas celestiais, elas não têm a ver com o mérito em si, mas com o coração, com a motivação, com a natureza ou a forma com que o nosso espírito está quando nós servimos a Cristo em nossa atividade. Seja qual for a atividade, o que nós aprenderemos nas Escrituras é que o que verdadeiramente importa é a nossa motivação, o que está no nosso espírito, o que está no nosso coração, como fazemos, para quem fazemos a atividade que desempenhamos aqui na terra. Lá em Mateus 19:30, tem essa passagem, né? A parábola está em Mateus 20, mas no capítulo anterior, 19:30, diz: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Mateus 19:30. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Muitos primeiros, na lógica do mundo, serão últimos na lógica de Deus. Muitos últimos, na lógica do mundo, serão primeiros na lógica de Deus. Vocês se lembram da passagem que Jesus é questionado sobre qual é o maior segundo a lógica do reino? Porque nós já vimos aqui que a lógica do mundo não é um reflexo da lógica de Deus. Porque, de acordo com a lógica de Deus, muitos dos primeiros na lógica do mundo serão últimos na lógica de Deus, e muitos dos últimos na lógica do mundo serão primeiros na lógica de Deus. E quando Jesus é perguntado como é essa lógica, lá em Mateus 18, no verso 1 a 4, pergunta: quem é o maior na lógica do reino? Quem é o maior na lógica de Deus? Vamos entender que lógica é essa, porque nós já sabemos que muitos dos últimos aqui serão primeiros na lógica de Deus, e muitos dos primeiros aqui serão últimos na lógica de Deus. Em Mateus 18, no verso 1 ao 4, as Escrituras dizem assim, quando Jesus é questionado: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus vai explicar
como essa lógica do reino. Quem é o maior na lógica do reino? Aí Jesus vai dizer, espera aí que eu vou explicar para você, você vai entender qual é a lógica do reino. Aí o verso 2 diz, o que é que Jesus faz, né? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Amados irmãos, isso é por si só revolucionário. Assim, porque grande problema da pregação é o que está do lado de quem a ouve, de colocar em prática. Isso cabe a mim também, né? Porque cada um tem que colocar em prática aquilo que está na palavra. Mas se nós colocarmos em prática isso, a nossa forma de viver aqui é totalmente revolucionada. Muda tudo. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é? É aquele que empreende todos os seus esforços, todo o seu dinheiro, só pensa a vida toda pensando em ter importância neste mundo? Essa é a lógica? Tem importância nesse mundo, tem status nesse mundo, essa é a importância? É aquele que se autopromove acima de tudo e de todos? Aquele que o tempo todo que fala só fala em si? Aquele cuja mensagem e pregação é de si próprio? É isso? Não. Jesus diz, os maiores são os que são como as criancinhas. E aqui Jesus identifica a localização, vamos dizer assim, na lógica do reino dos céus. A lógica não está em outro lugar senão na pureza da motivação do nosso coração. As crianças agem com pureza de motivação. Temos que ser como crianças, agir com pureza de motivação. O que nos motiva a agir? Por isso que nós temos que entender mais essa lógica, entender qual é a lógica do reino, entender quais são os princípios. Então, é nesta tentativa de que entendamos essa lógica e a apliquemos no nosso dia a dia para que vivamos uma vida sobrenatural, porque o mundo está desesperado aí, é o povo desesperado pela fama. Tem gente que faz coisas horríveis para ficar famoso, uma projeção numa coisa que não vale nada, mas nós, para que não sejamos inocentes, né, vejamos na palavra de Deus que lógica é essa e apliquemos no nosso dia a dia para que vivamos uma vida sobrenatural aqui na terra, que os convido a vocês para que abramos as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é Mateus 20. Vamos agora entrar na parábola, para entender, com base na parábola, que lógica é essa. E aí a segunda parte é com vocês e comigo, para que apliquemos isso no nosso dia a dia. Mateus 21 diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus é como um proprietário que saiu bem cedo de manhã para contratar trabalhadores para a sua obra, para o seu projeto, para a sua vinha. O texto, ele aqui nos informa algo sobre o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é como um proprietário que sai de manhã para contratar gente para o projeto, gente para a obra, gente para a sua vinha. Aqui tem uma coisa bem comum e uma coisa que chama bastante atenção. A coisa comum aqui, quando a gente vai ler, é o quê? Que, se nós formos analisar a realidade sociológica da época, como as coisas eram na época lá, de fato nós vamos ver que as pessoas, os trabalhadores eram realmente contratados muito cedo para o trabalho. Lá no mercado, bem cedo, as contratações se davam ali.
volta de 6 horas da manhã, as pessoas estavam contratando. Até hoje isso acontece em alguns contextos. Os trabalhadores ficam disponíveis no cais e outros cantos. As pessoas bem cedo lá vão contratar aqueles trabalhadores. Isso é o comum, mas o que chama a atenção aqui nesse primeiro verso é o quê? Que não foi um encarregado, como era antigamente, que saía para contratar os trabalhadores, mas foi o próprio proprietário, o dono. Ele mesmo, o proprietário, foi ali contratar os trabalhadores. Ele se importa, ele vai sozinho, isso não era comum. Então, a parábola já começa com uma observação: o reino de Deus é assim, é como um proprietário que sai bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Uma coisa é normal, os trabalhadores eram contratados naquele momento bem cedo da manhã, mas o que chamava a atenção, o proprietário, foi ele mesmo que foi. Mas irmãos, os trabalhadores aqui quem são? Somos nós. Nós precisamos nos envolver na obra do Senhor. Precisamos disso para a nossa alimentação espiritual, para que nossa vida seja plena. E é bom saber que quem vem nos chamar para isso é o proprietário. É o proprietário, é o próprio Senhor. Deus quer, para o nosso próprio bem, que nós nos envolvamos na obra dele. Ele quer nos dar um trabalho. E isso nos dá uma recompensa, uma forma diferente de viver aqui. Vamos ver o verso 2. Ele saiu e o verso 2 diz: ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. A parábola aqui fala da primeira leva de proprietários contratados. Foi essa daí. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia, que era um preço justo, para a sua vinha. Bom, denário era uma espécie, a moeda de prata, não é? Que de fato era um valor justo para um dia de trabalho. O que vai dizer aqui é que depois, às 9 horas da manhã, o proprietário encontra mais gente desocupada. O proprietário está sempre em busca de trabalhadores. 9 horas da manhã, ele encontra mais gente desocupada. E nós vamos ver que não só às 9 da manhã, mas ao meio-dia e às 15 horas. Contra gente desocupada. Vamos ler os versos 3 ao 5, que vocês vão ver que é isso que acontece aqui. Vocês já viram que a primeira leva de trabalhadores foi aquela que foi lá e combinaram. Volta aí no 2. Ele combinou. Foi combinado. Os trabalhadores foram após esse acordo aí. Ele combinou pagar 1 denário e eles foram. Agora vamos ler o 3 ao 5, vamos ver que há uma outra leva. Mateus 23 diz assim: por volta das 9 da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. A primeira leva de trabalhadores combinaram o valor, e os trabalhadores foram. A segunda leva, das 9, 12 e 3 da tarde, foram também, mas foi do mesmo jeito da primeira leva? Não. O que foi que houve aqui? Não houve acordo, ninguém combinou quanto à recompensa. Eles foram diante de uma promessa. E qual foi a promessa que o proprietário fez? Eu lhes pagarei, é o 4, volte para o 4, por favor. Eu lhes pagarei o que for justo. Nós temos aí grupos que diferem. Conforme eu disse, esse grupo aí, das 9, das 12 e das 3 da tarde, das 9, das 12 e das 15,
Esse grupo foi, não porque combinou um valor, mas foi diante da promessa que lhes seria pago o que era justo, sem eles nem saberem quanto era. Estão me acompanhando? Já eram 17 horas agora, final do dia, chegando perto do final do dia do trabalho, e lá estava o proprietário, incansavelmente procurando pessoas para o trabalho, pessoas para se envolverem na obra, em busca de quem pudesse trabalhar. E vamos ver o versos 6 e 7 que discorrem sobre este outro grupo, que são os trabalhadores já das 17 horas. Mateus 26, 20, verso 6 diz assim: saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E os 7: por que ninguém os contratou? Responderam eles. Ninguém nos contratou, responderam eles. O proprietário então lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. O que ocorreu aqui? Aquele terceiro grupo foi trabalhar sem nenhuma menção, seja específica ou promessa de recompensa justa. Foram simplesmente obedecendo. Obedeceram, aceitaram o convite do proprietário e nada mais. Vão vocês também trabalhar na vinha. Não falou em recompensa, não promessa, eles simplesmente foram. Chega então o final do dia, amados irmãos, e a hora do pagamento. E é aqui agora que a gente vai ver que tem a aplicação da lógica do reino, que difere da lógica do mundo, e somos muitas vezes impressionados pelo resultado dessa lógica do reino, porque não estamos acostumados com a lógica do reino. O mundo nos chama para que operemos de acordo com essa lógica mundana. E é aqui que nós vamos ver lá em Mateus 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Já chama a atenção aí o fato de começar a pagar pelos últimos. Se tem alguma coisa errada aqui, e se isso está chamando a atenção de você, está impressionando você, se a lógica que o reino, que está sendo ensinada sobre o reino, já nos impressiona, porque chamou-se primeiro o último, chamaram-se os últimos primeiro, vamos ver como vai ficar muito mais impressionante agora. A estranheza é muito maior do que com o que nós vamos ver depois aqui em Mateus 20, verso 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Os que foram trabalhar às 5 da tarde, sem combinar nada, sem nenhuma promessa, sem nada, foram porque obedeceram ao convite, aceitaram o convite e foram, receberam um denário, o preço justo, o pagamento do dia de trabalho. Quando, amados irmãos, o primeiro grupo viu isso aí, deve ter dito assim: pronto, se esse pessoal que chegou agora receber um denário, o meu salário vai ser quanto, né? Estou feito, vou receber não sei quanto. Vamos ver aqui. O pessoal dizia: eu que fiquei o dia todo, das 6 da manhã às 6 da noite. Se o cabo que chegou às 5 da tarde ficou até às 6, recebeu um denário, eu vou receber quanto? Mas não foi isso que aconteceu. Vamos ver o verso 10. Deixa eu ver aqui. Vamos ler o 10, o 11 e o 12. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário.
Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O verso, a gente leu até o 12 aqui, o verso 13, que é o subsequente ao que lemos, e que ele, vamos entender que ele nos dá uma lição profunda e marcante, radical dessa parábola. Diante da surpresa do grupo que recebeu a mesma coisa que os outros que chegaram às 17 horas, trabalharam só 1 hora. Vamos ler a lição aqui no verso 13, Mateus capítulo 20, verso 13. Mas ele respondeu a um deles: amigo, esse amigo aqui, depois pode ser amigo também, é do grego aqui, é etairos, que é usado 3 vezes nesse evangelho, e as outras vezes de maneira irônica. Aqui pode ser que tenha sido usado de maneira irônica, mas ele diz: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Você não concordou? Não foi o acordo? Você não está recebendo o que foi acordado? Por que você está assim? Por que você está assim? Amigo, não estou sendo injusto com você. Eu até registrei aqui as outras vezes em que esse termo é tairos. Em Mateus 22, 12, ele se refere a uma pessoa que vai ao casamento com roupa errada. Esse amigo é usado em grego, etairos, é usado de forma irônica. E em Mateus 26, 50, ele se refere a um discípulo de Jesus, Judas Iscariotes. Mas enfim, eu não quero criar uma teologia disso. Só estou dizendo que há 3 usos desse termo em grego aqui, 2 dos quais claramente é de forma irônica, e pode ser que esse terceiro seja também, mas eu não quero me comprometer nessa afirmação teológica, mas de que essa terceira forma é usada ironicamente, mas as outras 2 claramente são, e essa possivelmente também pode ser. E é usado para Judas exatamente no momento em que ele trai Jesus, aquele momento em que ele traz os soldados para prendê-lo. Mas voltando aqui, ele diz: mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Vamos ler o verso 14. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito a fazer o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso? O que é que o primeiro grupo buscava? Qual era o sentimento? Não, vamos ser honestos. Ele se sentiu o quê? Injustiçado. Ele buscava o quê? Justiça. Mas a justiça que ele buscava era a justiça da lógica do mundo. Os outros simplesmente se lançaram na graça de Deus. Se lançaram na graça de Deus. O primeiro grupo recebeu a proposta de 1 denário, que era um preço justo. O proprietário pagou o combinado, que era o justo pelo trabalho. Mas o que nós temos que aprender aqui, amados irmãos, que não há justiça própria quando prepondera a graça do Senhor. A graça do Senhor é muito maior do que nosso senso de justiça própria. Se você fez algo muito errado sua vida toda, se você fez coisas horríveis a vida toda, se você chegar ao Senhor e disser assim: eu me arrependo, não importa que os outros que você conheça tenham tido vidas muito mais santas, se o seu arrependimento for sincero, você receberá o mesmo. Por quê? Porque é justo? Não. Porque prepondera
a graça do Senhor. Por pior que você tenha sido, por mais injusto que seja para você o paraíso, pelo que Cristo fez, se você abrir o seu coração e se entregar a Ele, preponderará a graça de Deus e você encontrará o paraíso. Veja que a gente é chamado a não aceitar isso. A gente é chamado a puxa para baixo, porque a gente quer a lógica do mundo, a justiça própria, a justiça dos homens. Quando a justiça de Deus é realizada na cruz. A cruz é o momento da história da humanidade em que a linha da justiça cruza a linha do amor. É ali que tudo é resolvido. Por pior que tenha sido a vida de uma pessoa, se ela verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor, ela encontrará o paraíso. Amados irmãos, nos outros grupos ali, o que foi que houve? Foi o coração do trabalhador. O coração. Mesmo o de 9, 12 e 15 horas, eles foram crendo na promessa de justiça, não deles, mas do proprietário. Já é um coração diferenciado. E o grupo das 17 horas foi sem nem mesmo ter isso. A generosidade de Deus segue a lógica do reino, não a lógica do mundo. E aqui é que está essa lição que é libertadora. Meus amados irmãos, se nós quisermos aplicar isso aqui na terra, se nós tentarmos na nossa atividade fazer algo semelhante, de buscar o coração na nossa atividade, ela também modifica-se totalmente. Existe um efeito prático, revolucionário, de nós colocarmos isso no nosso dia a dia. Não só nos entendermos que vamos para o céu, para o paraíso, se nos arrependermos e entregarmos nossa vida ao Senhor, mas também o nosso dia a dia, amanhã seu dia de trabalho já pode ser diferente, se você colocar essa lógica aqui. Se você deixar de lado o seu senso de justiça próprio e focar em Cristo e garantir que Ele fará o melhor por você, o seu dia a dia passa a ser totalmente diferente. Se alguém faz alguma coisa com você, se você não tem nada para fazer, não tem o que agir, não tem como se... entrega ao Senhor, Deus está por nós. Isso é uma quebra de mentalidade muito grande, de visão de mundo, de cosmovisão. Nós nos colocamos no mundo buscando justiça própria, querendo ser donos da nossa própria existência, quando na realidade, quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós não somos mais pilotos da nossa vida. Deus é o piloto, Jesus é o piloto. O reino de Deus, ele nos confronta, as Escrituras nos confrontam. Ela pede que nós aprendamos a viver de uma outra perspectiva. A gente vive falando aqui nessa igreja, nós temos que aprender a viver da perspectiva da eternidade. Nossa vida não acaba aqui não. E muitas vezes as coisas que acabam aqui, você pensa que isso é o fim do mundo, quando na realidade você se entregou a vida ao Senhor, você tem a eternidade lhe esperando. E as Escrituras, portanto, nos convidam para que nós cultivemos em nós mesmos esta dependência de Deus, como teve o terceiro grupo, que foi sem nem saber, foi dependendo do proprietário. O segundo foi também, dependendo do senso de justiça do proprietário. E o terceiro que nem isso. Se é Deus mandando, eu vou, porque eu estou dependente não da promessa, mas daquele que é o proprietário, que é o Senhor. Isso muda tudo, amados irmãos. Isso nos livra de senso inócuo, vão, frívolo, fútil, de competitividade sem futuro, alguns das quais, sem razão de ser, de ganância, de luta desenfreada por nada, de autopromoção acima de tudo. Isso nos liberta dessas coisas. Nada disso leva a lugar nenhum, meus amados. Lugar nenhum. Tem até no canal
Se não tiver no canal do Defesa da Fé, tem no meu canal do YouTube. Qualquer dia eu faço essa pregação de novo sobre Davi e o templo, que é com base no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, em que eu acho que até a escola bíblica, se eu não me engano, utilizou. Você não está indo para a escola bíblica aqui, não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que está perdendo. Estudaram aqui 2 Samuel, a humildade é grandeza no reino de Deus. Essa é a lição de Davi. Humildade, nós aprendemos nesse tópico que humildade não é pensar menos de si próprio, não. Eu não estou sugerindo que para que você viva melhor, você pense menos de si. Você acha que é uma pessoa pior, um profissional pior do que você é. Eu não estou sugerindo isso, não. O que nós aprendemos aqui, que foi reforçado na escola bíblica, é que humildade é pensar menos em si. Tirar você do foco da sua vida. Se você entregou sua vida ao Senhor, a dependência tem que ser de Deus, como foi aqueles trabalhadores, como foi a dependência daqueles trabalhadores. Foi de Deus. A lógica desse mundo, ela promove um modo de ser que nos destrói. A lógica do reino é diferente. Ela coloca a nossa motivação, o nosso propósito acima de tudo. Nós temos que ter um propósito para viver. E a lógica de Deus nos dá um propósito que ecoa pela eternidade. E às vezes nós perdemos isso, deixamos isso para lá e nos focamos em coisas temporárias, e o mundo traz o quê? Depressão, ansiedade, tristeza profunda, problemas sérios. Trazem, por quê? Porque nós não estamos entendendo que nós não devemos estar no centro de nossas preocupações. A lógica do reino é essa. Meus queridos, uma justiça que foca no coração é uma justiça que extrapola a si própria, porque ela busca beleza, ela busca verdade. A justiça que foca no coração, ela busca uma vida bela, uma vida verdadeira, uma vida que você tem que buscar um sentido, um propósito belo e verdadeiro para a sua existência. Se você pensar bem, não há ponto moral mais elevado daquele em que justiça, beleza e verdade se encontram. É isso que nos é proposto. Agora, na prática, você já se perguntou? Faça essa pergunta para si próprio, seja qual for a sua profissão. Como seria se nós vivêssemos a nossa vida de acordo com a lógica do reino e não de acordo com a lógica do mundo? Seja qual for a sua profissão, se nós buscarmos isso e colocarmos em nosso dia a dia, como é que seria? O quão livre nós seríamos se nós verdadeiramente entendêssemos, mas entendêssemos assim com a nossa existência, com o nosso ser, entendêssemos que tudo porque lutamos aqui, profissões, né? Crescimento, negócios, tudo, dinheiro, tudo, que em si não são coisas ruins, mas se nós entendermos que tudo que nós lutamos aqui nos colocaria numa posição muito melhor da nossa vida, se nós colocássemos isso na lista do que precisa ser analisado pela pureza e do motivo do coração. Se toda decisão você analisar, buscar a pureza do seu coração, tudo, como é que seria a sua vida? Se tudo que você for fazer, você colocar o seu coração sob escrutínio, sob investigação, você analisar o seu coração e dizer, o que é que meu coração está aqui fazendo? Como é que ele está motivando? O que é que está na minha motivação? Será que essa ação é decorrente de um coração que está com a motivação certa ou não? Será que tudo o que eu faço no meu coração eu encontro um comprometimento com o proprietário que é Cristo? Será?
Tudo seria diferente. Um professor, por exemplo, o seu trabalho vai ser o quê? O que deve motivar o trabalho de um professor? Crescimento do aluno. Isso é um atributo de Deus, fazer com que cresçamos. Um médico, um enfermeiro, qual é o trabalho? Se nós colocarmos, se nós encararmos esse trabalho, uma fonoaudióloga, um personagem, uma pessoa da área de saúde, se for trabalhar, qual é? Se nós buscarmos, será que eu estou buscando a promoção da saúde naquela pessoa, a promoção da saúde no doente? Será que é isso que está motivando? Se eu buscar a motivação correta nessa área, eu estou buscando um atributo que é de Deus, promover saúde, promover crescimento da pessoa. No professor, um vendedor de cachorro quente, o cara é vendedor de cachorro quente, vendedor de coxinha, como é que seria a vida dele se ele dissesse: o meu trabalho é o quê? Qual é o seu trabalho, vendedor de cachorro quente? Ele diz: meu trabalho é trazer saciedade ao faminto, trazer saciedade àquele que vem desesperado de fome num dia de trabalho, chega, eu estou ali naquele lugar no meu carrinho, vou dar um momento de saciedade para eles. Isso é um atributo de Deus. O policial, o trabalho é o quê? Trazer segurança aos inseguros. É um atributo de Deus. Agora você imagine o médico, o enfermeiro, esse pessoal toda a área de saúde entendendo: vou promover saúde ao doente. O professor: vou promover crescimento. O vendedor de cachorro quente: vou promover saciedade ao faminto. E tudo que você imaginar, você buscar a motivação correta de coração em Cristo, sua vida muda radicalmente. É outra existência. Confiança no Senhor. É Deus que está promovendo você. Deus, o seu trabalho é uma expressão de algo que Deus faz. Eu digo a você, se buscarmos a motivação correta, tudo muda. Tudo muda. Nossa relação com o mundo, com as outras pessoas, muda. Se nós tirarmos a recompensa imediata do foco. Ela é importante, mas ela não pode ser o foco. Se nós tirarmos a recompensa imediata do foco e colocarmos o Senhor, tudo muda. Bom, amados irmãos, e o mais impressionante das coisas com Deus é que, mesmo que nós não pensemos na recompensa, eu tenho que lhes dizer, que eu não vou dizer uma mentira para você, mesmo que você não pense nessa recompensa, quando você menos esperar, você está sendo mais bem recompensado do que você estaria se seu foco fosse na recompensa imediata. Deus, em sua generosidade, Ele nos recompensa com sua graça infinita, e recompensa sobremaneira, quando nós não colocamos o objetivo da recompensa na nossa ação, mas servir ao Senhor. E não é servir ao Senhor só na igreja não, que você deve servir, todo mundo aqui deve servir na igreja, mas não é só isso, é servir ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em que você estiver fazendo, servir ao Senhor. E aí nós somos sobremaneira recompensados. Aí nós passamos a entender que é melhor dar do que receber, porque Deus nos recompensa para que sejamos bênção na vida das outras pessoas. E tem uns efeitos que são decorrentes desse tipo de posicionamento mental cristão, que o cristianismo radicaliza a existência. Quanto menos estresse nós teríamos, quão mais qualidade de vida nós teríamos, quão melhores pessoas nós seríamos se nós fizéssemos isso.
se nós aprendêssemos a buscar o coração e não a aparência. Buscar o coração e não a aparência, amados irmãos, é a ruptura da escravidão em um mundo louco e fragmentado. Olhe, a mercadoria mais procurada hoje em dia é a paz. Paz. E as Escrituras trazem o caminho para ela. Buscar o reino de Deus é a chave para a liberdade. Agora, eu não posso ficar com a boca mole de falar aqui, se não colocar em prática não vale nada. O pastor não tem que fazer, não tem como pegar você para você botar em prática um negócio, não tem como. Isso aí cabe a você. E graças a Deus que não tem como, né? Graças a Deus que a obrigação da igreja, dos que servem pregando a palavra, é pregar a verdade. Porque eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que você vai fazer com isso. Você é responsável. Não é? No mundo que prega a irresponsabilidade, saiba que aqui nós entendemos que você é responsável por sua vida. Você é responsável por sua vida. Amados irmãos, o que Deus faz por nós é maravilhoso. Busquemos a lógica do reino de Deus para que sejamos livres, para que entendamos o que Deus quer, para que nos envolvamos no trabalho da obra do Senhor e possamos experimentar aquilo que o mundo não pode oferecer. C.S. Lewis já dizia, não é? Eu tenho desejos que nada neste mundo pode satisfazer. Nada. Esse é um indício claro de que somos feitos para outro mundo. E a maneira que podemos fazer de preencher esse vazio é exatamente trazer para o mundo a lógica que não é do mundo, é a lógica do reino. A partir daí, nós podemos experimentar uma vida cheia de propósito, cheia de sentido e significado, neste mundo que precisa ouvir a verdade, mesmo que se regozije na mentira. Tudo depende unicamente de cada um de nós. A palavra de Deus está aí. Quem coloca em prática é cada um de nós. Amém?